Jesus é o cumprimento da lei. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 5, em que Jesus ele traz esse ensinamento claro de que ele veio para cumprir a lei. Na nossa retrospectiva da semana passada, nós falamos que Jesus é a luz do mundo e nós somos a luz do mundo. Algumas perguntas que eu fiz para vocês é quando você pensa em luz, o que vem à sua mente? Quais as 3 funções primordiais da luz? O que significa resplandecer como luzeiros no mundo? Por que o diabo cegou o entendimento das pessoas? Quais as metáforas da luz e por que é tão importante continuar levando a luz de Cristo aos homens? No assunto de hoje, Jesus começa dizendo aos seus discípulos que eles tinham esta prerrogativa, ele tinha essa prerrogativa de ser o cumpridor da lei. Ele não apenas anunciou a lei, mas ele viveu a lei e ele cumpriu a lei. Quando os judeus pensavam na lei, eles pensavam nos 10 mandamentos, eles pensavam no Pentateuco, eles pensavam na lei, nos profetas, na lei oral e até na tradição dos anciãos. Mas Jesus, ele veio para ser alguém que cumpriu toda a lei que foi estabelecida por Deus. E embora o ministério público dele tivesse começado há pouco tempo, os seus contemporâneos estavam profundamente perturbados com a sua suposta atitude para com o Velho Testamento. Provavelmente havia essa controvérsia do sábado, que eles já tinham explodido com ele, tinham confrontado Jesus, e também era algo que eles pensavam que ele estava trazendo uma nova doutrina, um novo marco, uma nova história, mudando a Bíblia. E até perguntam para Jesus no Evangelho de Marcos, com que autoridade você expele os demônios? Então, havia esse questionamento de Jesus com respeito à lei. A atitude de Jesus não foi de destruição nem de descontinuidade, mas de continuidade. Ele resumiu sua posição numa simples palavra: cumprimento. Eu vim para cumprir toda a lei. No versículo 18, Jesus reafirma que toda a lei será cumprida integralmente. A palavra de Deus jamais passará. Mas era natural que muitos perguntassem que relação havia entre a sua autoridade e a autoridade da lei de Moisés. Eles sabiam que os escribas se submetiam à lei, pois eram mestres da lei. Dedicavam-se à sua interpretação e declaravam não haver qualquer outra autoridade além daquela que citava. Mas com Jesus não estava muito claro para eles. Ele falava com autoridade própria. Ele gostava de usar uma fórmula jamais usada por qualquer outro profeta ou escriba contemporâneo. Ele apresentava os seus mais impressionantes argumentos, dizendo: em verdade vos digo, eu porém vos digo, mostrando a autoridade que ele tinha. E então eles questionaram: que autoridade é essa? Era autoridade pela palavra de Deus. Ele é o cumprimento da palavra de Deus. E é claro que Jesus quebrou a questão do sábado, por exemplo. Ele rompeu, porque não podia curar no sábado, não podia, como aquele homem paralítico que foi curado no tanque de Betesda, não podia carregar a sua cama. E Jesus rompeu com estes princípios, com esses ensinamentos. Jesus não remove a lei moral. Os 10 mandamentos foram reforçados por ele, assim como pelos profetas. Essa é uma lei que jamais pode ser quebrada. A lei moral continua de pé sob uma base inteiramente diferente da lei cerimonial. A lei moral existia desde o princípio do mundo. Não foi escrita com tábuas de pedra, mas foi escrita no coração de cada homem e mulher. E permanece enquanto tivermos alguma consciência do bem e do mal. Essa lei moral, ela foi dada por Deus e ela continua. Não depende do tempo nem do lugar, não muda sob nenhuma outra circunstância. Ela baseia-se na natureza de Deus e na natureza do homem e no relacionamento que nós temos com ele. Já no verso 19, a questão de violar a lei de Deus e ensiná-la aos homens
com deturpações é considerado um grave pecado. Porém, observá-la e ensiná-la traz grande recompensa. Jesus está ensinando. Já no verso 20, a declaração do Senhor deve ter deixado os judeus perplexos e dizendo que a justiça do cristão ultrapassa de longe a justiça dos fariseus, que eram os conhecedores da lei, que eram aqueles que copiavam as escrituras, que eram aqueles que tinham conhecimento profundo das escrituras, não só os fariseus, mas os saduceus também. Os fariseus, eles tinham uma obediência externa e formal, era uma religiosidade aparente, era uma justiça aparente. E a justiça que agrada o Senhor é uma justiça que vem de dentro, interna, da mente, da motivação, porque o Senhor vê o coração. Mas para os fariseus e saduceus e os escribas, para eles era uma questão formal, aparente. E não é esta a situação que Jesus está ensinando. Não era uma nova justiça, mas era a justiça de Deus que estava impressa no coração dos homens e como diz em Jeremias 31. Como ele o faria? Ele disse a Ezequiel: porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Assim coincidem as duas promessas de Deus de colocar sua lei dentro de nós e de pôr dentro de nós o seu espírito. Para a gente concluir, os escribas e fariseus eles se apresentavam como guardiões da lei e acusavam Jesus de violá-la. Mas Jesus diz que uma justiça não deveria ser apenas de aparência, porque só aparência ninguém entra no reino dos céus. Tinha que ser uma justiça que vem de dentro, uma justiça que agrada ao Senhor. A palavra justiça quer dizer reto, justo diante de Deus e diante dos homens. Quando nós assim fazemos, nós somos abençoados com o reino dos céus, disse a palavra de Deus através de Jesus. O povo de Deus anseia por isso e nós queremos que você possa compartilhar no seu grupo esta questão da justiça não aparente, mas que vem do coração, que isso agrada o Senhor. Nós, neste momento, deixamos algumas perguntas para vocês. Primeiro, os judeus usavam o termo lei de que maneira? Qual a importância de Jesus cumprir a lei? Por que não se pode mudar a lei? Quais as consequências disso? Como você pode aplicar a lei de Deus na sua vida? Por que a justiça do crente deve exceder a dos escribas e fariseus? Um versículo para a gente memorizar que está em Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana de estudos, fiquem na paz, até a próxima.